A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical, professor Victor aqui, em mais um subsídio para a gente falar hoje da lição de número 9, que tem como tema, título, a parábola do servo obediente. Essa parábola ela é muito interessante, ela não é conhecida, normalmente a gente não cita ela, a gente não ouve tantas pregações sobre ela, mas é muito interessante e muito enriquecedora para tudo que a gente está aprendendo sobre o reino de Deus. Então, eu vou pedir a sua atenção e máxima atenção na leitura dessa parábola, para você perceber o caminho e a dinâmica que ela está tratando, tá? E aqui eu vou me esforçar de trazer algumas observações e da maneira mais clara que eu puder te ajudar a refletir e pensar nessa lição, tá certo? Lembrando que eu vou expor aqui a lição, conforme ela está escrita por tópicos, ok? Então, você tem a liberdade na sua sala de aula de fazer comentários, tratar a dinâmica da aula de forma diferente. Talvez você queira começar com uma conversa, com uma dinâmica. Você tem total liberdade, você não precisa comentar a aula ou tratar a aula na mesma sequência que eu estou fazendo aqui. Você tem liberdade para, diante do seu contexto de classe, desenvolver o que você acha mais relevante. E eu também trago aqui algumas conclusões na lição, Trago normalmente 3 pontos, 3 conclusões, após de refletirmos o que significa a parábola, entendermos o que significa no contexto e depois aplicarmos para a nossa vida. Eu trago sempre 3 formas, 3 ideias para a gente refletir a parábola, e você tem liberdade de pensar outras e trazer também outras conclusões, às vezes que você acha relevante para o contexto da sua sala de aula, ok? Tudo certo? Então, a gente está na lição 9, tá? A parábola do servo obediente, e o texto-chave está em Lucas 17:5, e diz: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Esse é o texto-chave, tá? E ele não está aqui à toa. Os discípulos, eles pedem, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. O que Jesus falou para eles que causou um espanto tão grande que eles pediram até mais fé para as palavras de Jesus? A gente vai ver nessa parábola de hoje, na parábola do servo obediente. A síntese, tá? O que sintetiza a nossa lição? O perdão é uma marca da missão de Jesus e também deverá influenciar o ministério dos discípulos. Então a gente já tem o tema aqui que a gente vai desenvolver, Existe uma relação com o perdão. Objetivos. Quais os objetivos que a gente tem ao concluir essa lição? Primeiro, compreender a parábola do servo obediente. É importante que ao acabar a lição, os alunos consigam repetir a parábola, no sentido de contar aquela parábola para a gente, contar aquela história. Talvez isso possa ser um exercício que você faça na sua sala de aula, utilizar os objetivos aqui, os alunos têm que compreender a parábola do servo obediente, acabar a aula, e você fala assim, comente para mim, fale para mim, narre para mim a parábola, alguém de vocês, para a gente ver eles contando e ver se gravaram qual é a parábola e como acontece essa parábola. Segunda coisa, perceber que os discípulos não devem almejar status, bajulação ou fama, mas o serviço para o reino de Deus. Então aí no final, você vai ter que convencer os seus alunos a entenderem que no reino de Deus os discípulos, eles não buscam seus interesses, mas servem o reino de Deus. E terceiro, entender como o perdão na vida cristã é fundamental e necessário. Isso aqui é algo fantástico da proposta cristã, e eles precisam entender no final que o perdão é fundamental para a vida cristã e caminhada cristã deles. Ok? Nosso para refletir está escrito assim: no reino de Deus, a autoridade é demonstrada pelo perdão e serviço humilde. O cristão precisa estar preparado para liberar perdão e levantar o que o defraudou. Isso aqui é forte e profundo, tá? Esse para refletir é muito forte e profundo, e a gente poderia até começar com ele para desenvolver. Nossa leitura bíblica está em Lucas 17, do 7 ao 10, tá? Que diz assim: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e senta-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por lhe ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, deveriam dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa imagem é forte, tá? Essa parábola é forte. E vamos
entender o contexto que leva Jesus a contá-la, e a gente vai ao capítulo 17 de Lucas, ok? Primeira coisa, capítulo 17, verso 1 é dito, tá? E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fez tropeçar um destes pequenos. Verso 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe. Disse então os apóstolos ao Senhor, acrescenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiver fé com um grão de mostarda, e segue, tá? Segue a ideia de Jesus. Aí ele vai no verso 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a pensar, que é a nossa parábola, né? O final dela, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Vamos entender então o contexto dessa parábola, porque ela precisa, essa parábola, a gente entender ela, a gente precisa de fato entender o contexto, entender o que está acontecendo aqui, tá certo? Vamos lá. Jesus está falando com quem? Para a gente entender a força da parábola, a gente precisa identificar quem são os ouvintes dessa parábola. No caso, capítulo 17, verso 1, os discípulos. Os discípulos estão ouvindo a parábola. E antes de Jesus começar a parábola, ele já dá o assunto que ele está falando. Então, o que eles estão conversando? Verso 1, Jesus está dizendo assim, é impossível que não venham escândalos, mas quando vier, né, será um problema isso, para quem, né, trouxe o escândalo. Então Jesus diz, olhai para vós mesmos e para os seus irmãos contra ti e repreendo, e se eles se arrependerem, perdoo. Ok, por que Jesus estava falando sobre esse assunto? Porque Jesus estava falando de ai daqueles que vierem os escândalos e dizendo para os discípulos que eles, diferentemente, devem perdoar quando alguém se arrepender. Por que Jesus está falando desse assunto? Se a gente voltar mais um pouquinho, tá? Antes da parábola do servo obediente, os fariseus estavam zombando de Jesus. Capítulo 16, verso 14, é dito, e os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Tá certo? Verso 18 agora. Qualquer que deixe a sua mulher, Jesus está confrontando ele, né? Qualquer que deixar sua mulher e sua casa e outra adúltera e aquela casa que for repudiada pelo marido, adultera também. Jesus está num diálogo com essas pessoas, concluindo, né, e mostrando para os líderes da época um confronto claro. É isso que Jesus está fazendo, confrontando aqueles líderes da época com a proposta que ele está ensinando, e aqueles líderes estão ficando muito ofendidos. Os religiosos, e é o que Jesus vai trazer a ideia aqui, eles eram como pedra de tropeço para as pessoas. Os religiosos, conforme estavam debatendo com Jesus, estavam acusando Jesus, estavam buscando meios para atacar Jesus, estavam impedindo as pessoas de ouvirem Jesus, de conhecerem a mensagem de Jesus. Então aqueles líderes, eles estavam sendo pedra de tropeço para as pessoas, né? Para que conhecessem o caminho do reino de Deus, conhecessem Jesus e entendessem a sua mensagem. Elas estavam trabalhando contra isso. Então, após esse confronto com esses mestres, esses líderes, esses fariseus, né, Jesus depois vira aos seus discípulos, né, e começa a falar, é impossível que não venha escândalos, ou seja, pessoas, né, que fazem esse movimento que esses mesmos fariseus fazem, que é impedir as pessoas de conhecer o reino, é atrapalhar as pessoas de verem a graça de Deus e a glória de Deus. Então, existirão pessoas, é isso que Jesus está dizendo, sempre existirão pessoas que deveriam estar fazendo o bem e fazem o mal, que estão colocadas numa posição que deveriam levar as pessoas até o Senhor, mas com a sua vida, com as suas atitudes, vão errar, vão falhar, vão tropeçar. Então Jesus está dizendo isso para os discípulos. Vão vir escândalos, é isso que Jesus está dizendo. Vão vir pessoas que vão estar no meio e vão errar. Isso vai acontecer. Jesus está falando sobre isso. Aí, Jesus critica isso, é melhor que, né? Jesus fala,
não é porque virão isso que Jesus está dizendo, é normal. Não, Jesus está dizendo, é um problema isso, mas acontecerá. Então Jesus disse, mas olhai para vocês mesmos e para os seus irmãos, né? E quando alguém pecar contra você, se ele se arrepender, você repreende, e se ele se arrepender, né, você perdoa. Essa é a lógica que Jesus traz aqui agora. Por que Jesus está falando isso? Lembra que a gente disse? Jesus está falando com os seus discípulos? Está conversando com os seus discípulos? É isso que a gente tratou? Então Jesus está num diálogo com os seus discípulos. E agora Jesus está tratando tudo aquilo que ele sofre e vivencia para a realidade dos seus discípulos. Então agora é como Jesus está dizendo assim, vamos imaginar agora a nossa vida aqui. Nós discípulos, nós seguidores, vocês aqui, que estão aqui, me seguindo, vocês discípulos. Se alguém pecar contra vocês, se existir escândalo no meio de vocês, o que vocês vão fazer? Aí Jesus ensina. Vocês vão repreender isso, mostrar que está errado, né? No sentido vão ensinar. E, se houver arrependimento, existirá o perdão. O que Jesus está dizendo? Vocês vão perdoar. A dinâmica do reino é a dinâmica do perdão. É isso que Jesus está dizendo. Aí, quando Jesus diz isso, alguém pergunta, Jesus, mas e se alguém pecar 7 vezes contra mim no mesmo dia? Se alguém pecar contra mim várias vezes? Aqui a dinâmica é forte. E a ênfase que o discípulo está contando é interessante. Eles entenderam as falas de Jesus como... Tá bom, Jesus, nós estamos aqui na caminhada, te seguindo. Aí alguém peca contra mim. Alguém faz algo contra mim. Assim como os fariseus estavam fazendo contra Jesus. Assim como os fariseus estavam afrontando Jesus, estavam zombando de Jesus, estavam indo contra Jesus. O que os discípulos estão dizendo é assim, tá, a gente está aqui, nós os discípulos, e no nosso meio, alguém vem e zomba da gente, alguém peca contra a gente, alguém erra contra a gente. E aí, o que a gente faz? Jesus fala, se ela fez isso, você repreende. Se ela se arrepender, você perdoa. Aí o discípulo, logicamente, pergunta, tá, e se essa pessoa fazer várias vezes contra a gente, né? For 7 vezes. O que eles estão questionando Jesus é que se acontecesse com eles a mesma coisa que acontece com Jesus. Que é os fariseus perseguindo Jesus, de certa maneira. E se pecar várias vezes contra mim? E Jesus toma a lógica e diz, ok, tá? Se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes no dia ter contra ti, arrependo-me, perdoa. Se a pessoa errar contra você e você tratar aquilo e ela se arrepender, o perdão continua. Ou seja, sempre será necessário... A lógica do reino que Jesus está dizendo é, sempre existirá ensino e sempre existirá perdão. Você nunca deixará de perdoar. O que Jesus está dizendo é, você não tem inimigos. As pessoas podem te considerar inimigas, mas você não considera ninguém inimigo. Você não tem inimigos, você não tem adversários. Você sempre perdoa. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a dinâmica do reino. Esse é o contexto. Tanto que os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque você perdoar quem vai contra você, e essa pessoa pode fazer isso várias vezes, e mesmo assim você não ter ódio da pessoa, você não querer o mal da pessoa, mas o perdão aqui é você dizer, é meu irmão, é meu irmão, é minha irmã. É isso que Jesus está dizendo? Isso é belo, isso é fantástico, isso é forte. E essa é a dinâmica do reino de Deus, tá? Aqui, a ênfase, tá? Eu coloquei no ponto 2, ponto 1, contextualizando a parábola. A ênfase aqui não é como, por exemplo, a que a gente tratou lá na parábola do bom samaritano. Lá naquela parábola, né? Na parábola do bom samaritano, a pergunta foi assim, quem é meu próximo? Certo? Quem é meu próximo? Ali, a resposta, né, no fundo, foi qualquer um que precise de você, ainda que seja teu inimigo. Então, não importa o que a pessoa faça, né? Diante da pergunta quem é meu próximo, você ajuda, você estende a mão. Aquilo estava acontecendo ali. E esse ensino serviu para que os mestres da lei entendessem que todos, independente da raça, são incluídos no reino de Deus. Mas a ênfase aqui é outra. Por que outra? Antes da parábola do servo obediente, os fariseus estavam zombando de Jesus, certo? E ele trouxe ensinos que confrontavam aqueles líderes da época. Os religiosos eram pedra de tropeço para que as pessoas entrassem no reino pregado por Jesus, já que sempre se opunham a ele. Mas agora, Jesus se dirige aos discípulos e eles não devem ser como esses líderes que estavam levando os pequeninos a pecar.
que estavam atrapalhando aquelas pessoas de conhecer o Senhor. E quando isso acontecer, os discípulos, né, deixa eu voltar aqui. E quando isso acontecer, a pessoa deve ser repreendida. Se aceitar a repreensão e se arrepender, deverá ser perdoada. Então a pergunta que permeia a narrativa passa a ser: e se alguém pecar contra nós, Jesus? Ou seja, e se os nossos irmãos passarem a afrontar a gente assim como os religiosos te afrontam? A pergunta é diferente. E é isso que eu quero que você entenda sobre o contexto para a gente comentar a parábola aqui e ficar bem claro. Por isso que eu estou sendo repetitivo, tá? A pergunta que está permeando, no fundo, é: e se alguém pecar contra nós? E se alguém nos ofender? E se alguém vir contra nós? Não é alguém que está passando necessidade e você vai lá e ajuda. A pergunta aqui é diferente, o contexto é diferente. E se vierem e pecarem contra nós, se nos afrontarem, se vierem contra a gente, o que acontece? Jesus diz, né? E Jesus vai tratar, né? Como, independente disso acontecer, você vai repreender e, se houver arrependimento, perdão. Tá certo? E porque se tem o número 7 aqui, né? E se pecar contra a gente 7 vezes? O número 7 é um símbolo, representa a totalidade, né? O fundo que Jesus está dizendo é que não importa, não é uma quantidade de vezes, né? Que a pessoa necessitará de perdão, ou você pode perdoar uma pessoa. O perdão é a marca do cristianismo. O perdão é a marca de Jesus e dos seus seguidores. Então, sempre que alguém se arrepender de algo que cometeu contra ti, você sempre deverá liberar perdão. Não importa o que seja, não importa se é um adultério, não importa que questão esteja sendo envolvendo. O seu coração não pode levar o ódio e a inimizade. Você é convidado a perdoar. Isso é muito forte e até estranho para a nossa sociedade tão, né, egoísta e diferente comparado ao ensino de Jesus. Mas isso foi até estranho para os discípulos quando ouviram. Por isso que eles falaram: aumenta a nossa fé. Mas Jesus diz: mas um pouco de fé é suficiente para fazer isso. Ou seja, só de estar aqui me seguindo, caminhando comigo, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí vem a parábola do servo obediente. Então Jesus conta a parábola, trazendo a ideia aí. Imagine, contando para os seus discípulos, imagine vocês, né? Vocês têm um servo. Aí o seu servo está trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, aí ele volta. E a ideia aqui é o servo voltando no final do dia cansado. Qual deles, né, qual senhor vai dizer para o seu servo: não, vem aqui, senta para jantar? Não, normalmente o servo chega, aí ele vira, né, e o senhor vai falar para o servo: prepara uma coisa para mim comer, e depois que você preparar para mim comer, aí você vai comer, né, aí você come. Será que o senhor vai agradecer o servo por ter feito o que ele ordenou? Né? Está fazendo a sua obrigação? E Jesus usa uma imagem forte. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Por que Jesus está usando essa imagem, contando essa parábola? Primeiro vamos entender aqui a ideia e os sentimentos que causavam essa parábola. Jesus está narrando algo que era comum na época dos seus senhores fazerem com seus servos. Era comum o servo voltar, preparar a janta do seu senhor, né, entregar para o seu senhor, ele comer, e depois, ou seja, o trabalho do servo acaba quando ele dá a janta para o seu senhor, né, e depois ele vai descansar, vai comer e vai para os seus afazeres, vai ter o seu momento de descanso. O servo aqui, quando a gente fala, o escravo aqui, é diferente de uma sociedade, por exemplo, quando a gente vê da escravidão aqui dos tempos modernos, tá? É diferente. Ser servo naquela época era ter um emprego, né? E essas pessoas estavam numa condição social maior e melhor do que boa parte da população, né? Era um emprego onde a pessoa tinha uma casa para comer, para se alimentar, recebia o seu salário. Então é um pouco diferente de quando se pensa em escravidão, tá? Essa parábola está nesse contexto, no contexto judaico do primeiro século. E o serviço dele, a pessoa, né? O seu trabalho era esse. Era cuidar das coisas do seu senhor, e após encerrar seu expediente, ter o seu momento de lazer e descanso. O que Jesus está usando é uma imagem própria da época, né? O que Jesus está dizendo é normal o servo voltar, né? Primeiro preparar o do seu senhor e depois fazer. E o seu senhor não fica dizendo para o seu servo: obrigado, 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 obrigado por ter feito o que eu pedi, porque ele é o seu trabalhador. Jesus usa essa imagem para dizer para os seus discípulos isso. Usa essa parábola para dizer essa ideia.
Assim também vocês, quando tiverem feito o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Sabe essa história que eu estou contando aqui para vocês? Vocês devem fazer a mesma coisa, tá? Vocês devem fazer a mesma coisa, assim como esse servo. Esse servo, e ele é a figura aqui, esse servo não está esperando do seu senhor, diante do contexto, tá? Preste atenção nisso. O contexto da época, o que está acontecendo, Jesus usando a imagem deles. Esse servo aqui, ele não está esperando que o seu senhor, né, fique dizendo obrigado, obrigado, por ele estar fazendo o que foi combinado, por ele estar fazendo o seu trabalho. Esse servo não chega todo dia esperando que o seu senhor, né, eu queria sentar com o meu senhor e comer com ele. Ele não está pensando nisso. Ele está cumprindo as suas obrigações, fazendo o seu trabalho e aguardando depois do seu trabalho o seu tempo de comida, de descanso e etc. Jesus usa essa imagem para dizer para os seus discípulos e trazer uma lição para os seus discípulos. Sabe essa imagem? Imagina essa história? Imaginaram? Então, vocês também devem cumprir o que eu estou falando. Vocês não devem, né, pensar que por vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês são os melhores, vocês são superiores. Não, nunca se esqueçam que vocês são servos inúteis. É isso que Jesus está dizendo. E essa mensagem pode parecer dura, pode parecer confusa, pode parecer estranha, mas tem todo sentido com o contexto que Jesus está dizendo aqui na parábola. E na história que ele está narrando. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês vão perdoar sempre. E os discípulos estão achando isso estranho. Falando assim, mas como vai se perdoar sempre? E Jesus está dizendo mais ou menos isso. Vocês façam isso. Cumpram o que eu estou dizendo. Obedeçam o que eu estou dizendo. E eles podem pensar, mas a gente achou que ser líder, que ser apóstolo, que ser chefe dos outros, ser grande, era poder repreender, era poder maltratar, era poder mandar as pessoas fazer as coisas, era as pessoas errar contra a gente e a gente expulsar. A gente achava que ser líder é assim, como os fariseus fazem. Mas Jesus está dizendo, não, no meu reino, ser líder é ser servo. E é ser como um servo inútil. Vocês podem ser acusados, vocês podem pessoas pecarem contra vocês, mas vocês não se engrandecem e acham que são todos poderosos. Vocês são servos, vocês perdoam. No reino de Deus, os apóstolos, os discípulos, os líderes são chamados a servirem. Essa é a mensagem da parábola. E essa é a ideia da parábola. Essa parábola precisa ser entendida diante da conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, ok? Então, ser servo inútil aqui nesse sentido, tá? Ser servo inútil aqui nesse sentido é entender que, como discípulos, nós não estamos numa posição de privilégio, nós estamos numa posição de serviço. Como discípulos, nós não devemos pensar que as pessoas não vão nos acusar, não vão errar contra a gente, não vão nos decepcionar, isso acontece e acontecerá. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos num reino de perdão e de amor, e nós vamos estender a mão, vamos perdoar e vamos caminhar. Mas vocês são bobos, você está errado em fazer seu serviço. Não, eu não estou errado em fazer o que eu sou chamado pelo Senhor a fazer. Eu não estou errado em fazer, eu sou um servo e faço aquilo que o meu Senhor me chamou a fazer. E o que o Senhor me chamou a fazer é uma vida de ensino e amor, serviço e amor. Essa é a caminhada, tá certo? E aí a gente vai, né, para o significado, tratamos aqui o significado contextual, né? Os discípulos, e eu termino aqui o ponto 3, né? Os discípulos e os futuros apóstolos são chamados a exercer uma autoridade diferente, exercidas pelos líderes do seu tempo. Eles devem se basear no ensino, perdão e amor. É isso que Jesus está dizendo para eles. E é essa a proposta que eles estão sendo convidados a fazer. Essa parábola encerra a conversa sobre serviço e perdão. Os discípulos, é para isso que Jesus está falando, são convidados a servir no reino de Deus, mas é um reino que perdoa. É um reino que as pessoas podem se ofender a eles e eles ainda não desistem das pessoas, eles ensinam as pessoas, se elas se arrependem, elas recebem o perdão e continuam sendo tratadas como irmãos. Então, esses futuros líderes, esses discípulos que estão ouvindo isso, que serão os apóstolos, né, eles vão ter que exercer uma autoridade diferente dos fariseus, que excluem, que proíbem, que afastam. Eles vão ter que exercer uma autoridade onde há o ensino, há o perdão e há o amor. Esse é o serviço. Fazer isso é ser um servo obediente, tá? Essa é a ideia. Aí, aplicação para os nossos dias. 3 pontos. Primeiro,
ser repreendido e pedir perdão, isso ainda existe? Às vezes na nossa igreja a gente esquece dessa realidade, né? As pessoas pedem perdão ainda umas para as outras, as pessoas confessam ainda seus pecados, isso tem se perdido na história da igreja, isso tem se perdido na nossa vida. Mas veja que Jesus narra, né? Essa ideia, né? Alguém erra contra outro, alguém peca e ela pede perdão, né? Ela se arrepende e ela é perdoada. Essa mesma dinâmica tem que acompanhar nossas igrejas, nossos grupos de jovens, nossas vidas, tá bom? Nós somos uma comunidade onde, ao participar da igreja, não devemos estar dispostos a fazer somente o que desejamos e queremos, mas somos convidados a viver a maneira de Deus. Então, na igreja eu não faço o que eu quero, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Na igreja as coisas têm que acontecer no jeito de Deus. E quando eu me afasto disso, quando eu erro, quando eu desprezo algo, né? A igreja, os líderes, eles vão estar preocupados em ensinar. Então, a gente tem que entender isso, os nossos jovens precisam entender isso, eu preciso entender isso, que na igreja as coisas não são do jeito que eu desejo, que eu quero, mas da maneira do Senhor, da maneira de Deus. E quando eu, na igreja, não estou vivendo a maneira de Deus, a proposta de Deus, eu não sou repreendido, expulso, chutado, eu sou ensinado. E ao ser ensinado, eu sou convidado a aceitar aquilo, a arrepender. E aí eu sou acolhido. Essa é a mensagem e a dinâmica do reino. Então, na igreja, a gente precisa entender que a repreensão deve ser feita com amor. E como resposta é necessário arrependimento. Ao se arrepender, há perdão. Isso significa que o problema passou e foi por mar do esquecimento. Agora caminhamos juntos como comunidade do Senhor. E embora a parábola de Jesus esteja no contexto de uma afronta pessoal que os seus seguidores de Jesus poderiam sofrer de irmãos, convém lembrarmos de algo que está no texto. Irmãos podem pecar e isso precisa ser tratado com amor e perdão. Então, na igreja, as pessoas não devem ser humilhadas por causa dos seus erros. Não devem ser envergonhadas ou agredidas por causa dos seus erros. Na igreja, as pessoas devem ser ensinadas, tá? Ensinadas. Então, a gente não pode tapar o olho para os erros e para os problemas que existem. Se há pecados, se há problemas, se há afrontas, aí os líderes da igreja, os discípulos que estão nessa posição, eles vão lá e ensinam com amor, trazem a direção, apontam um caminho, e essa pessoa é convidada, diante do ensino, a falar, poxa, eu errei, desculpa, eu não quero isso, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o que agrada ao Senhor. E diante disso, tudo é esquecido, e se caminha junto, e se caminha próximo, e se caminha tratando, trabalhando, diante da proposta de amor do Senhor. Segundo ponto, liderança sem amor é hipocrisia. Líderes precisam agir com generosidade, com amor. Se trabalha, né, com qualquer tipo de liderança nessa proposta, na dinâmica de Jesus. O líder tem que estar preparado a sofrer afronta, tem que estar preparado a recusar muitas coisas do que ele fala, mas ele tem que estar com certeza e bem consciente que tudo isso faz parte do processo de liderança. O líder tem que ser alguém que ama, ele tem que ser alguém que está pronto a ouvir e pronto a ensinar e paciente para ajudar para essa pessoa voltar à caminhada, entender a caminhada ou ouvir a voz do Senhor na caminhada. Liderança sem amor é hipocrisia. As lideranças cristãs devem estar dispostas a amar, o que exige paciência, compromisso, atenção e perdão. Tá certo? Então, essa é a dinâmica do reino de Deus. Quando a gente fala de liderança, a gente precisamos criar isso em nós, sermos líderes, discípulos que amam. E nós somos servos inúteis diante da graça, esse é o último ponto. A gente não pode esquecer disso. Por mais que a gente faça, por mais que a gente trabalhe, do que nós deveríamos fazer ou que o Senhor esperaria de nós, ainda a gente faz muito pouco, né? Nós somos convidados a ser servos, mas dizer que nós somos servos inúteis serve por um motivo, e não é à toa que Jesus usou essa imagem. É dizer, você não é o centro do mundo, você não é o melhor de todos, você não é aquele que deve ser, eu preciso ser tratado bem por todo mundo, eu preciso estar numa posição de destaque. Quando Jesus nos lembra que nós somos servos inúteis, é para nos lembrar, você é chamado a servir, não a receber. Os discípulos, os cristãos, são convidados a servir no reino de Deus, a trabalhar no reino de Deus, a entregar no reino de Deus. E nada disso o coloca numa posição, por mais que ele sirva, eu sou o melhor, eu sou o mais forte, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais sábio. Não, nada disso existe no reino de Deus. O que existe no reino de Deus são servos inúteis. A gente é chamado a servir, chamado a entregar. E ainda assim, né, nós fazemos pouco. E ainda assim, isso deve significar que nós só somos aqueles que trabalhamos para o Senhor e precisamos da sua graça e amor.
tá bom? Esses são os 3 pontos e aí a gente vem com a conclusão, que diz: a parábola do servo obediente é um convite para humildade cristã. O modo de liderar no reino de Deus não se assemelha às propostas e arrogância da nossa sociedade. Na proposta de Jesus, o maior não é o mais rico, forte e sábio, mas o que perdoa. A marca dos discípulos e líderes deve ser o perdão. É somente isso que possibilita restauração e progresso na comunhão cristã. O servo obediente, ele é o servo que agrada ao Senhor porque ele está servindo em obediência, em amor. Essa é a dinâmica que ele trabalha. E por isso essa parábola está em sintonia com a lição de Jesus sobre o perdão aos seus discípulos. Então, esse é o convite que nós temos a realizar, a fazer e lembrar que, como cristãos, nós estamos numa caminhada onde nós devemos obedecer a Jesus. E um dos caminhos de proposta que Jesus nos traz é a gente participar dessa dinâmica do reino. Que o perdão faz parte da nossa história. Não o ódio, não a acusação, não a banalização, mas o ensino do reino do Senhor com amor e o acolhimento e amor trabalhado nessa dinâmica de tratar, ajudar, estender a mão. Então, é isso que nós desenvolvemos na parábola do servo obediente. Peço, queridos professores e professoras, não deixe de reler essa parábola. Dentre as que a gente trabalhou, é a menos utilizada, citada, né? Às vezes pregada. Então, é importante a gente se atentar com maior atenção e preocupação ao contexto e você pense e relacione todos os pontos na sua escola dominical. Deus te abençoe e até a próxima aula.